Oi, pessoal! Aqui é a atleta olímpica Fabiana Moraes. Estou aqui com vocês nesse dia de hoje, um convidado especial, que é o Rudá, do polo aquático. O nosso tema de hoje é o polo aquático num país de monocultura esportiva. Alguns de vocês já me conhecem, né? Aqui do Instagram da Sigo Esporte, do meu Instagram pessoal também. Então, eu deixei uma caixinha de perguntas e eu quero que vocês possam interagir conosco, né, nessa live de hoje. Deixa a perguntinha aí, já vou abrir a caixinha. A galera aqui que é meu staff também já está me ajudando. E já temos até uma pergunta aqui, né, para entrar e tudo mais. Já tem uma pergunta, então o Rudá já está online aí. Vou convidar ele para a live, tá, galera? E vamos seguir com a nossa live do dia de hoje. Esperar o Rudá entrar. Oi, Oi, Fabi. Boa oi, noite. boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Olha, mal entrou e já tem até pergunta aqui, já tem internauta mandando Que bom, pergunta. que Bom, ótimo. eu vou te apresentar, já fiz uma breve apresentação minha, né? Sou atleta olímpica, algumas vezes aí campeã brasileira, campeã sul-americana também. Então a gente compartilha algumas vivências aí dentro do mundo esportivo, né? Somos atletas da Sigo Esporte. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouco da nossa experiência, mais a sua experiência, né? Para a galera ter esse olhar. Vou dar um oi para todo mundo que está aí online com a gente, tá bom? E vou pedir para o pessoal mandar bastante coraçãozinho aí para subir essa tela com coraçãozinho, clicar na asa delta e enviar aí para os coleguinhas poderem assistir a live com a gente. Rudá, vou te apresentar aqui e aí eu vou abrir um espaço para você falar um pouco mais, né? Fazer essa própria apresentação sua, trabalhar bem esse marketing pessoal, que eu gosto que os atletas eles possam se apresentar para o público também. O Rudá, ele é tricampeão brasileiro, campeão sul-americano, atleta olímpico, Rio 2016, né? 3 participações em campeonatos mundial e tem uma vivência aí, né? Que morou no exterior durante bastante tempo, 3 anos na Espanha e 1 ano na Grécia. A pergunta que eu faço para todo mundo, né? Quem é o Rudá? Conta pra gente. Bom, o Rudá é um atleta, começou muito cedo, né? Comecei com 13 anos no polo aquático, como muitos no polo aquático, por influência da família, meu pai e meu irmão mais velho. E como não é um esporte comum, então a gente tem que ter alguma coisa na família, algum amigo que leva a gente para o polo, para a piscina, né? E sou apaixonado pelo polo até então. Então, desde os 13 anos, apaixonado, caí na água sem saber nadar, aprendi a nadar com o polo aquático. Então, para não morrer afogado, eu resolvi treinar. E aí teve incentivo da família, o meu também, né? Foi incentivo até da minha irmã, né? Minha irmã entrou no esporte também, e aí eu fui seguindo os passos, né? Algumas das atletas falaram, meu irmão mais velho fazia, então eu fui seguindo o caminho dele. Então, assim, é um breve histórico, mas a gente entende a importância que é da gente falar sobre o esporte nas nossas redes sociais, porque com certeza a gente está influenciando muitas crianças, né? Para que elas possam entrar também em determinadas atividades esportivas, aí, modalidades distintas. E também compartilhar com a nossa família, né? É engraçado que às vezes a gente se preocupa muito mais em falar para o outro do que falar para o nosso âmbito familiar, né? Que é, na verdade, nosso primeiro ciclo, né? Social. E realmente, esse incentivo, ó, tem galera aí do nosso grupo que tá Ó, o aí Brandon já entrou agora. entrando. Isso. Oi, Brendo. O Brendo é atleta Boa, Brandon. olímpico também. Conta para mim como foi você passar esses 4 anos da sua vida, não sei se tiveram outros anos, mas pela nossa conversa, assim, 4 anos da sua vida morar fora do país. Conta como foi essa experiência e a principal parte, a estrutura que você vivenciou na Espanha e na Grécia em relação à estrutura que a gente tem no Brasil, tá? Eu acredito, o que eu prego é que o Brasil tem sim estrutura, só que a gente não sabe ainda utilizar o sistema ao nosso favor. A gente tem muitos profissionais bons e qualificados dentro do esporte, mas eu acho que o sistema ele não funciona de uma forma sinérgica, interligado entre entidades, atletas e profissionais. Conta pra gente como foi essa experiência e as diferenças que você observou entre o exterior e o Brasil. Bom, quando eu saí do Brasil em 2008, eu acho que foi um divisor de águas na minha carreira, né? Eu fui para a Espanha, fui para Valência, e aqui no Brasil o polo aquático ainda era totalmente amador. Então você tinha a seleção brasileira adulta,
que os atletas trabalhavam o dia todo e treinavam de 2 a 3 horas à noite e jogavam pelos clubes aqui do Brasil e pela seleção brasileira. Então você tinha um esquema ou semi-profissional ou quase amador mesmo do esporte aqui, né? Ninguém sobrevivia do polo aquático. E eu fui para a Espanha justamente buscar esse lado profissional. Eu vi que aqui no Brasil era realmente muito complicado. E eu falei, pô, se eu quiser ser profissional desse esporte um dia, eu vou ter que ir para fora e fatalmente vou ter que jogar lá fora. E foi o que eu fiz. Eu fiquei 2 anos primeiro lá na Espanha. Joguei os 2 anos pelo Valência, joguei segunda divisão, joguei primeira divisão. Fiz uma escadinha, né? Que também não dá para um brasileiro chegar lá e... Que a gente é o país do futebol, né? A gente chega lá, o pessoal fala, peraí, mas polo aquático, você não é muito do Brasil isso aí. Então, tive que quebrar essa barreira. Né? Exatamente. E sem dúvida, assim, hoje eu vejo o Brasil com muita estrutura, pelo menos para o meu esporte, né? Eu tenho a sorte de ser atleta do SESI São Paulo há 10 anos. E aqui na Vila Leopoldina a gente tem uma estrutura de primeiro mundo, que eu não tive nem na Espanha, nem na Grécia, onde eu joguei também. Show. Mas ainda, em termos de organização, o nosso esporte é bem amador, né? Então, assim, tanto a parte governamental, quanto a parte de confederação e federação, a gente ainda está evoluindo para chegar no ponto dos europeus. Então, foi uma vivência imprescindível para eu chegar onde eu cheguei na minha carreira, né? Para jogar os Jogos Olímpicos, para ser um atleta de alto rendimento, ter ido para fora. Mas fica aquela chateação, né? De que, pô, poderia ter conseguido fazer tudo isso sendo atleta aqui no Brasil e ajudando os clubes no Brasil. Mas naquela época isso não era possível. Hoje em dia já é possível. Isso desde o início, né? Você é natural de Bauru, São Paulo, né? E Sim, você sim. ingressou no esporte com 13 anos, né? Bem novinho também, né? O polo, na verdade, aqui no Brasil a gente começa com essa idade, 12, 13 anos. Na Europa que eles começam com 8, 7, é uma outra mentalidade, né? Eu comecei com 12 no atletismo dentro da escola. Onde você iniciou? Quando foi o seu primeiro contato com o polo aquático? Foi na escola? Foi no clube? Como que funcionou essa entrada no esporte? Então, isso é uma das dificuldades do polo aquático, porque por ser um esporte dentro da piscina, aqui no Brasil é um esporte muito elitizado. Então, você não tem escolas públicas, principalmente aqui em São Paulo, com uma piscina que dê para jogar polo o ano inteiro. Então, eu estudei escola pública a minha vida toda e o meu primeiro contato com o polo foi lá em Bauru mesmo. Eu nasci em Bauru, mas eu comecei a jogar polo em Jundiaí. Mas meu primeiro contato foi lá em Bauru, porque meu pai foi técnico de um time lá de Bauru, do BAC. E aí eu ia assistir os treinos, meu irmão treinava na época, isso lá em 93, 92, eu era bem novinho. E aí quando eu cheguei em Jundiaí, eu comecei a jogar no Clube Jundiaense, que eu era sócio-atleta também, que é um clube da elite de Jundiaí. Então eu não era sócio, né? Não poderia jogar, mas aí tinha vaga de sócio-atleta e eu acabei começando por isso. Como eu já tinha meu irmão lá, que também era sócio-atleta, foi onde eu entrei na piscina pela primeira vez. Isso em 99, se eu tô com as Isso. contas certas. Porque eu comecei em 98. Olha só, em 98. Gente, Faz já tempo, né, tenho aí Fabi? 22 anos, 21 anos dentro do esporte. É mais do que a nossa própria... É mais da metade da nossa vida aí, né? Ah, Foi feita dentro do esporte. Legal, assim, a gente sempre... Eu tenho falado muito da importância do esporte na escola, o esporte dentro dos clubes também, porque é uma forma... Acho que é uma forma mais fácil da gente disseminar a prática esportiva e uma forma fácil de chegar até as crianças, né? Então, quando a gente inicia na escola, primeiro tem aquela forma lúdica de iniciar e depois a gente acaba se apaixonando pelo esporte e segue o nosso caminho. Se começar desde o início, às vezes, com aquela pressão, toda a criança acaba indo embora, né? Acaba não continuando dentro do esporte. É muito importante escutar de você que eu sei que o SESI é um dos grandes clubes aí, não só no polo, na natação, no voleibol, né? Tem muitos esportes aí que o SESI é um dos primeiros do Brasil, né? É muito legal ter essa estrutura do SESI. É bem conhecido, também é um clube que funciona também para a população, né? Eles abrem espaço para a população. É legal escutar de você que você dizer que essa estrutura que você vivenciou lá fora, no Brasil, foi muito melhor. Só que, como você disse, né, às vezes essa parte burocrática, né, o que eu havia comentado, as confederações acabam dificultando um pouco desse caminho da gente dentro do esporte. Então, eu acho que o Brasil é um país jovem ainda, né, e um país muito jovem dentro do esporte. Então, essa vivência, essa quebra de cabeça está acontecendo.
eu sei que o Comitê Olímpico, o COB, ele tem implantado algumas políticas de governança justamente para chegar a essa maturidade das entidades, né, das federações e confederações, para que nós, atletas, sejamos beneficiados aí nessas competições. Como foi para você, para sua família? Como foi você ficar longe do Brasil, ficar longe das suas raízes, morar tanto tempo, né, lá fora, se adaptar? E eu sei que isso fez parte da sua evolução, né, como atleta e como pessoa também. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes que eu morei fora do Brasil, serviram no meu aprendizado, principalmente como ser humano. Então, isso me ajudou muito a amadurecer e eu aprendi a ser atleta. De verdade, quando eu fui, não que aqui a gente não consiga, mas lá, Tem aqui que ser mais disciplinado, né? lá é assim, você tá lá só pro esporte, então eu acho que é o primeiro contato que a gente tem. Não, eu tô aqui para treinar, eu sou atleta, né? Eu acho que tem esse choque, assim, caramba, minha vida é só isso, entre aspas. E aí, como foi para você, assim, essa experiência? Foi difícil? Quis voltar? Como foi tudo isso? Olha, Amadurecer? eu acho que deve ter sido parecido com você também. Eu fui já mais velho, né? Eu fui com 22 anos para a Espanha. Recentemente, eu já não tinha, minha mãe tinha falecido já há um tempo e meu pai tinha acabado de falecer e eu fui meio que... Eu brinco com meus amigos que nem quando você joga poker, que você faz um all-in, você coloca todas as fichas naquilo lá. E Passei eu... por isso. Não, não, não de falecimento dos pais, mas foi um momento também de all-in na minha vida, a primeira vez que eu fui. Porque tem que ir com a cara e coragem, né? Eu tive sempre o apoio da minha família, dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eles sempre apoiaram. Muitos amigos também apoiaram. Alguns suspeitavam de que daria certo ser um atleta profissional na minha modalidade, porque aqui no Brasil a gente não via isso. E fui com a cara e coragem. Cheguei lá, tive que me adaptar à língua. Eu dava treino para crianças de 8 a 10 anos, então eu tinha uma rotina diferente da rotina que eu tinha no Brasil. Eu morei com pessoas totalmente diferentes de mim. Então, assim, é realmente um aprendizado não só como atleta, mas para a vida também, né? E você leva isso para o resto da vida. Mas eu acho que eu me considero bem sucedido porque eu rompi essa barreira muito rápido. Em 2, 3 meses eu já estava falando o espanhol arranhando, né? Mas falando, me comunicando, e eu sou muito comunicativo. Então, quando eu me comunico com as pessoas, eu consigo me dar bem, consigo me sentir à vontade nos lugares. E isso facilitou a minha adaptação lá, tanto no jogo quanto na vida fora da piscina. Como é a forma tática, assim? Tem muita diferença em relação... Explica pra gente, né? Como funciona o polo aquático? Tem alguns esportes aí que eu fui interagindo com a galera e tem muitas similaridades com o atletismo. Para quem não conhece o polo aquático, eu sou uma delas. A única coisa que eu sei é que vocês ficam lá na piscina, seguram a bola. E uma curiosidade que eu tenho, que eu já até brinquei com você, como que fica ali embaixo da água para se manter? Eu não sei nem boiar. Como que vocês ficam ali embaixo da água? Como funciona? Quais são as regras? Classificação para Jogos Olímpicos? Bom, o polo aquático foi o primeiro esporte, uma curiosidade, foi o primeiro esporte coletivo a ser disputado nas Olimpíadas da Era Moderna, então está desde 1900 sendo disputado, né? O feminino que entrou agora em 2000, não faz muito tempo, mas o masculino é disputado desde 1900, é um esporte, a gente joga na piscina, é um handball dentro da piscina, eu costumo simplificar assim, né? Porque até são 6 atletas na linha, o goleiro. E é um esporte de muito contato, até por isso tem uma imagem um pouco ruim o esporte, porque é um esporte de muito contato. Debaixo da água, o árbitro não vê o que está acontecendo, então tem uma malandragem do jogo ali. E é um esporte, eu sou suspeito para falar, né? Mas é um esporte apaixonante, assim, é desafiador. O fato de você não tocar o pé no fundo da piscina, não te dar pé, é desafiador. É desafiador você ter alguém tentando dar caldo em você o tempo todo, o marcador tentando dar caldo em você o tempo todo. E também é. E agora a gente, para a Olimpíada de 2021, para 2016, a gente era país sede, por isso estava classificado. Antes de 2016, o Brasil tinha jogado 84, e aí a gente ficou muitos anos sem participar de Jogos Olímpicos. E agora, para Tóquio 2021, nós temos o pré-olímpico, que vai ser em fevereiro. São 12 equipes e classificam 3 para os Jogos Olímpicos. Então, é bem difícil. A gente está um nível abaixo ainda dos países da Europa. Mas a gente vai lá para brigar pela vaga, né? É difícil para a gente, mas não é impossível.
É difícil porque é um esporte novo, entre aspas, aqui no Brasil, né? Então, tecnicamente, vocês ainda estão se estruturando. Vou ler uma perguntinha aqui, a nossa primeira pergunta, que já estava aqui antes da live começar. A Aninha deixou, não sei se foi a mesma Aninha, mas ela deixou até um beijo para mim, falou da minha tatuagem dos aros olímpicos aqui. Obrigada, tá? E ela perguntou, se tivesse que voltar no tempo, o que faria diferente para você no polo aquático? Talvez eu teria saído antes do Brasil. Eu saí com 22 anos. Hoje em dia os atletas saem com 18, com 17. Tem atleta que sai até antes. Eu tive uma proposta para ir para os Estados Unidos de estudar também. E na época eu não tinha cabeça para poder sair do Brasil. Então eu acabei recusando. É uma das coisas que eu acho que eu faria uma faculdade fora, principalmente nos Estados Unidos. Então eu acho que eu mudaria isso, assim, mas não sei também, porque eu aprendi muita coisa do jeito que foi, né? É difícil a gente trocar agora tudo que eu aprendi por uma experiência nova. Eu me considero bem-sucedido com tudo que aconteceu, então é difícil mudar. Mas eu acho que algumas oportunidades eu poderia ter aproveitado antes. E graças a Deus deu tudo certo no tempo certo, né? O Deu Duda tudo falou certo. aqui, o Duda foi técnico da seleção brasileira aqui, grande amigo Eduardo Abla. Ele falou que é o primeiro esporte em fadiga e o primeiro em dificuldade. O polo aquático tem isso também. Eu Que nem sei, mas eu concordo. é um esporte bem difícil, assim. Eles Ou colocam. discordo. Não, eu vou discordar. Porque o co- atletismo, O atletismo é bem atletismo, difícil também. atletismo é assim, se eu treino 2 períodos, dependendo da fase, são 2 períodos morrendo, chamando Deus, passando mal, dependendo da fase. Mas o atletismo também. Bom, enfim, todos os esportes têm, né, a sua Sua parte de dificuldade. dificuldade. Mas o polo, como é um esporte coletivo, é um esporte de contato e é um esporte dentro da piscina, ele tem algumas dificuldades a mais que outros esportes, o que faz dele um pouco mais desafiador. E aí, por isso que a gente gosta, né? Vou ler É. algumas questões aqui dos internautas. Foi a Maria, a gente tem o pessoal aí de fora, até com espanhol. Vou arranhar a Maria Alejandra. Vamos ver. Fabi, me encanta tu tatuagem de Los Anillos, que é a tatuagem das Olimpíadas. Muitas graças. E aqui tem, ó, Maria Alejandra, olá desde Córdoba, da Argentina. Então, ela é argentina, né? Tá aí online com a gente. O Brendo Almeida, aí, nosso companheiro aí de seleção olímpica. Dois monstros. Oi, Brendo. Brendo, eu pedi para Boa. você encher a tela de coraçãozinho. Eu não tô vendo, gente, eu não tô vendo coraçãozinho. Eu vou parar a live agora. Eu quero ver subir coraçãozinho aí. Duda Blay 17, esse é um bom garoto. Aí foi para você. Gabriel Carnas, grande Rudá, exemplo. Maria Alejandra, tinha falado, né, da tatuagem. E a Duda, novamente, eu tinha falado, né, que é o primeiro esporte em fadiga e o primeiro em dificuldade. Porque Isso. eu tenho meu staff aqui, tá? Meu staff. Vou mandar um beijo aí pro Victor, que é meu Tá staff, certo. pra gente não perder nada aqui durante a live. E aí, com a sua volta da Europa para o Brasil, você com mais experiência como atleta, como pessoa, deve ter saído daquela fase de garoto e entrar naquela fase homem, também chegou à maturidade, e eu sei que a gente se transformar, né, o nosso ser, isso ajuda muito mais dentro do nosso âmbito esportivo. Então, quando você voltou para o Brasil, eu sei que você voltou diferente, né? Com certeza, pela minha experiência, né? A gente realmente muda como pessoa e como atleta. E aí você deve ter visto a casa, né? Como estava, a casa que eu digo é Brasil. E quais foram os seus objetivos na época, assim, tentando misturar um pouco disso que você vivenciou lá fora? Você trilhou um caminho para você seguir aqui no Brasil ou você se deixou levar assim com o que estava acontecendo no momento? Não, eu sempre fui muito metódico e sempre coloquei objetivos em tudo, assim, de curto, médio e longo prazo. Sempre escrevia atrás da porta de casa, assim, e colocava meus objetivos. Então, eu cheguei no Brasil com o objetivo de continuar sendo profissional do esporte e de também jogar os Jogos Olímpicos, né? Em 2010, quando eu voltei da Espanha, o Brasil já tinha sido escolhido para ser país sede das Olimpíadas e a gente já sabia que estava classificado por ser país sede. E na época o técnico aqui era um croata, o Goran Sablic, e o nível de treinamento era muito alto, porque era um treinamento muito físico. E aí a minha ideia era me adaptar aos treinamentos físicos e também trazer toda a bagagem lá da Espanha, nos meus 2 anos de Espanha que eu joguei, para a galera aqui. Foi nessa época, inclusive, que eu fechei com o SESI, né? Que eu fui contratado pelo SESI
E aí no SESI eu me encontrei como atleta e como atleta veterano, né? Eu cheguei no SESI como o primeiro atleta adulto a ser contratado pelo time de polo aquático. E aí fui desenvolvendo o meu trabalho, que hoje é uma das coisas que eu mais prezo, assim, que é o trabalho de veterano do time, sabe? De passar toda a experiência que eu tenho, que eu tive a oportunidade de ter para os mais novos e de continuar também treinando em alto nível. Mas eu tive, de 2010 até 2016, assim, vários objetivos a curto prazo. E aí, a médio e longo prazo era jogar os Jogos Olímpicos, que era meu sonho de criança. Tá. É legal você falar da sua contratação pelo SESI. Eu vou entrar em uma das perguntas aqui, e aí a gente fala um pouco também, né, da Sigo Esporte, que é por isso que nós estamos aqui reunidos. O porquê, né? A Sigo Esporte é uma plataforma onde as pessoas, né, o Brasil aí consegue apoiar a nós atletas, né, numa rede de relacionamento, numa rede de troca de investimento, né? Então, é muito importante a gente falar sobre esse investimento. O Rudá, ele precisou sair de casa para ir para a Europa, né, para se desenvolver como atleta. Então, ele relatou aqui para a gente que ele precisou trabalhar, né? Então, para um atleta de alto rendimento, treinar e trabalhar não é o melhor cenário, né? Então, imagina se desde de jovem o Rudá tivesse, tanto o Rudá quanto eu, né? Se nós tivéssemos um investimento aí que viesse não só do governo, não só dos clubes, mas se a gente tivesse uma renda que fosse destinada a nós, né? E essa barreira toda que a gente tem que quebrar sempre do dinheiro, né? Vou conseguir pagar a passagem, vou conseguir pagar a viagem, tem alimentação, tem o descanso, tem a moradia. Imagina uma empresa que daria esse auxílio, né? Que ajudaria o atleta nesse auxílio desde sempre e de uma forma simples, né? Onde todo mundo, uma rede toda tá aí dentro, vivenciando isso com a gente e ajudando. Então, a Sigo Esporte, ela tá aqui hoje em dia, né? A gente fala mudar a rota do dinheiro, né? Então, ninguém precisa investir nada mais, não precisa tirar nada do bolso, né, para fazer um investimento mensal. Então, uma conta de celular que você já paga para a operadora normalmente, uma compra no mercado, a Sigo Esporte, você sempre tem um atleta que você vai indicar para receber uma porcentagem desse seu gasto mensal, que é um gasto comum que todo mundo tem, né, com conta de telefone, com cinema, floricultura, para os românticos aí da vida, academia. Então, a gente tem uma rede muito grande de empresas que você pode estar destinando. Momento propaganda, tá, gente? Você pode destinar uma parte desse investimento, né, para nós atletas, para que quando a gente chegue num campeonato mundial, numa competição brasileira, nos Jogos Olímpicos, a gente possa estar tranquilo, a gente possa estar bem treinado, bem estruturado para poder trazer títulos, né, para o nosso país. Eu acho que não tem nada melhor, não tem nada. Acho que como atleta, o meu maior sonho foi virar atleta olímpica quando eu era jovem e ser marinheira, né? Então era um sonho de criança, era ser marinheira. Eu consegui realizar esse sonho dentro do esporte. E aí meu sonho como atleta, quando jovem, era ser atleta olímpica. Consegui realizar. Eu sei que eu vou deixar para o final que tem umas perguntinhas dessas assim para você, mas o meu maior sonho era ser atleta olímpica. E não tem nada que pague na minha vida, nada que eu tenha vivido, a minha participação nos Jogos Olímpicos do Rio, de ter escutado um estádio de futebol lotado, gritando o meu nome. Fabiana, Fabiana. E assim, cara, me conta, como foi essa lembrança? Assim, eu saí da prova, eu fui na arquibancada, todo mundo levantou, me aplaudiu de pé. Como foi para você? É isso que o público espera da gente. E assim, eu me senti tão feliz, porque eu esperava até resultados melhores, mas eu fiz o que eu costumava fazer e eu precisava estar muito além. E esse estar muito além dependia muito da minha preparação nos 4 anos anteriores. E essa preparação, com certeza, a parte financeira pecou um pouco, porque o investimento vinha muito da minha parte, do que eu recebia daqueles recursos ali. Como foi você participar das Olimpíadas? Como foi esse investimento? Eu sei que você voltou com o SESI, então o SESI com certeza foi um dos seus maiores apoiadores, mas nem sempre o clube consegue dar tudo que a gente precisa. Como é essa parte de investimento para você dentro do esporte? Como foi participar das Olimpíadas do Rio 2016 em casa? Bom, Fabi, você me dá a oportunidade, só para falar da Sigo Esporte, também é importante falar da transparência da Sigo Esporte, né? Então, para o pessoal que não conhece ainda e quer entender como funciona, é bom entrar no site, no Instagram tem o site da Sigo Esporte, para acompanhar, que acho que é uma das questões mais básicas, assim, a transparência, e a Sigo Esporte é bem transparente Sim. no que está fazendo. Bom, falando do meu ciclo olímpico, eu tive um probleminha no meio do ciclo olímpico, porque eu tive uma lesão de ombro, que eu fiz uma cirurgia em 2014, no meu ombro de arremesso.
E aí só complicou um pouco mais do que já estava complicado, que era entrar no time para jogar os Jogos Olímpicos. Tive a sorte de estar no SESI, porque o SESI me deu toda a infraestrutura de fisioterapia, preparador físico, psicóloga, nutricionista. Então, sou muito grato ao SESI nesse quesito. Só que, para o polo aquático, mesmo que o clube seja profissional e te dê a melhor estrutura do mundo, se você não tiver atleta bom para jogar contra você, você não evolui. É diferente do esporte individual, né? Um nadador pode ir lá para a Europa ou pode treinar no Brasil, vai fazer uma diferença, vai, mas é muito menos do que para a gente. Então, a gente tinha um investimento dos clubes aqui no Brasil, muitos clubes investiram bastante antes dos Jogos Olímpicos, mas a gente não tinha quem jogar, então a gente tinha que ficar metade do ano na Europa, treinando e jogando com a seleção na Europa. Então, às vezes, a gente era contratado do SESI, mas não podia ficar aqui treinando e ajudando, porque tinha que estar lá jogando Sim. contra os países da Europa. Então, assim, isso é outra coisa que complica muito o nosso esporte para a gente evoluir. Mas a gente deu muita sorte, assim, principalmente o pessoal do SESI, do Pinheiros, dos grandes clubes aqui de São Paulo, porque a gente sempre teve estrutura muito boa e todo mundo que precisou teve, né, o apoio do clube. Mas esse é um problema muito importante a gente tocar, que é o amadorismo dos clubes que não ajudam os atletas, né? Então, e outra coisa também que você falou que eu acho importante frisar, que o atleta tem que trabalhar e depois treina. Na verdade, o nosso treino é nosso trabalho, então a gente trabalha 2 vezes. Então, assim, enquanto o mundo não reconhecer o esporte como um trabalho, que a gente fica 4, 5, 6, 7, 8 horas, teve parte de treinamento com a seleção que a gente ficava 9 horas treinando. Então, é mais do que uma jornada de trabalho com treinos de sábado e domingo, sem descanso. Exige então, assim, muito da gente, né? Muito. A parte física, a parte psicológica. Então, enquanto o mundo não entender que o esporte é um trabalho e respeitar isso, eu acho muito difícil a gente conseguir evoluir. E isso eu acho que o Brasil está evoluindo muito. Porque nos últimos 10 anos teve uma diferença muito grande de clubes e federações e confederações e o próprio Comitê Olímpico que está evoluindo para ajudar os atletas. Sim. Né? Então, hoje em dia eles funcionam até como uma entidade, como uma empresa, né? Então tem essa diferença entre o Comitê Olímpico e o Time Brasil. E eu tenho observado, porque eu sou da área do marketing, então eu tenho observado essa mudança do Time Brasil e está só beneficiando a gente, né? Exatamente. E para atletas que estão começando agora, ou que têm essa dificuldade de juntar um dinheiro para de repente treinar fora, a Sigo Sport veio ajudar nessa parte. Então, você tem novas ideias ajudando o atleta. Isso é muito importante. A Sigo Sport está no começo, mas eu acho que daqui 5 ou 10 anos ela vai ter ajudado muito o atleta olímpico, né? Então, eu acho que é um processo que a gente está passando, né? A gente aí levando a Sigo Sport no peito para também ajudar outros atletas. A gente já com uma idade avançada e já com uma carreira definida no esporte, precisa menos da ajuda do que os novos atletas, mas a gente também precisa da ajuda muitas vezes. Então, a gente está ajudando a desenvolver e eu acho extremamente importante a nossa função ali dentro também. Eu vou ler uma frase que eu até fiz uma postagem hoje nos meus stories, da Forbes, que vai muito no contexto do que você falou de o porquê que... Nossa, puxei muito sotaque agora do Rio. O porquê o atleta precisa, porque às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas veem assim, a gente... tá na Europa. Tá na Europa, tá gastando dinheiro, tá passeando. Porque a gente aproveita para passear também, né? Para conhecer, para adquirir um pouco de cultura. E a gente passa essa cultura depois para o pessoal aqui no Brasil, né? Para quem tá, para nossa própria família também. A frase é a seguinte: é bom jogar contra os melhores. O seu competidor melhora você. Então, essa frase se encaixa muito no que você falou, de ir para a Europa para competir contra os melhores competidores, porque assim a gente consegue evoluir, a gente consegue render mais e alcançar novos voos aí, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar e ter esse entendimento de onde nós estamos. Vou ler mais algumas coisinhas aqui dos internautas aqui que meu staff mandou. O Sandro Silva Fernandes mandou uma mensagem para você. Irmão, você é fera. Tânia. Gente, a Tânia mandou: quero essa pauta aqui na rádio. Opa, já tá ganhando convite aí para participar da rádio aí com a Tânia. Teco Souza Matheus, grande Rudá. E chegou mais uma mensagem aqui que é da Aninha.
olha aí, a Siga Esporte seguindo para mostrar outras vias de apoio, principalmente das empresas. É muito legal, né, as pessoas reconhecerem, e esse é o papel da Siga Esporte realmente. Vou ler uma próxima pergunta aqui do nosso roteiro. Uma pergunta que não quer calar, né? O que você falou que em fevereiro vocês têm, se eu não me engano foi fevereiro, né? Vocês têm o pré-olímpico, então nós estamos em final de julho, basicamente já em agosto. Tem poucos meses aí para essa preparação. O que você tem feito para se manter em forma agora nesse período de pandemia? Para quando chegar fevereiro, você está apto e está no seu. Esperamos que não só no seu 100%, mas melhor do que o 100%. Bom, eu volto a falar do SESI, né? A gente teve a sorte do SESI abriu para alguns atletas da equipe adulto para treinar em grupos separados, no máximo 3 por academia, tem 2 academias aqui do lado de casa. E também agora, há 2 semanas, abriram uma piscina para a gente, também a gente faz com restrições e em grupos. Então eu estou me preparando da melhor forma possível. Eu fiquei esses 3 meses antes de cair na água, eu fazia as coisas em casa, o que eu podia fazer. Então, não deixava de treinar. Mas na nossa idade, né, Fabi, é bem perigoso ficar 3, 4 meses parado e depois querer voltar para, né, disputar um pré-olímpico, que é um campeonato de excelência, né? Então, eu estou voltando aos poucos. Agora a gente já está começando a treinar de 3 a 4 horas por dia. Semana que vem, provavelmente, a gente consiga voltar já a treinar os 2 períodos que a gente costuma treinar. Mas ter que correr atrás do prejuízo, porque a Europa já voltou a treinar antes da gente, eles já estão jogando lá, então a gente está um passo atrás deles, mais um passo atrás, e a gente vai ter que correr atrás do prejuízo para conseguir bater de frente com as seleções da Europa lá na vaga olímpica. A gente está sempre. Eu tenho essa impressão que às vezes parece que a gente está sempre correndo contra o tempo. O Brasil está sempre atrás de todo mundo, atrás de tudo, né? A gente precisa sair do Brasil para buscar melhores resultados em competição. A gente precisa sair para ter, às vezes, para ter uma estrutura melhor, para amadurecer. E é muito difícil a gente observar estrangeiro vindo para o Brasil para ter essa vivência que a gente tem, né? Eu sei que é um país novo, que o próprio comitê está se estruturando também, mas isso dificulta, às vezes as pessoas não entendem isso, só cobra o resultado do atleta. E o Brasil no quadro de medalhas, a gente tem tentado alcançar, o Comitê Olímpico tem estabelecido metas, né, para melhorar no quadro de medalhas. Eu acredito que com a entrada das Forças Armadas, né, a gente melhorou também essa parte de estrutura, de competitividade também. Eu enxergo que é muito importante, cada vez mais, quanto mais gente estiver pelo esporte, a gente vai melhorar. Cada ano que passa, né, e você comentou que tem observado, né, novas empresas, novas estruturas, novos modelos de financiamento, de patrocínio esportivo, de ajuda. Então, conforme vai passando os anos, muitas empresas vão entrando nessa rede esportiva e a gente pode observar o resultado no esporte. Agora eu não tenho assim de cabeça a posição que o Brasil entrou nessas últimas Olimpíadas, mas eu sei que nós conseguimos, foi uma Olimpíada histórica, né, para o Brasil. Então, os resultados que nós saímos, aí, o quadro de medalhas aumentaram e muito, né, depois dessa estrutura do Comitê Olímpico e dessas outras empresas aí participando também. Rudá, conta pra gente quais são os estímulos que você enxerga que falta para os jovens que estão começando hoje em dia? Eu acho que os jovens hoje em dia têm um problema muito grande, que é não esperar as coisas, né? A gente aprendeu a ser muito imediatista. E no esporte não tem jeito. Você não vai para o atletismo em 2 anos você vai ser campeão brasileira, né? Você tem 10, 15 anos de trabalho duro para você, de repente, conquistar a medalha ou, de repente, não conseguir conquistar a medalha. Você tem uma adversária muito forte, uma geração muito forte no atletismo. E no polo aquático é a mesma coisa. Eu acho que esse imediatismo é muito preocupante, porque o esporte ele não é de um dia para o outro, né? Assim como o estudo, ele não é de um dia para o outro, como cultura, como a música. Você não vai pegar um violão e amanhã você vai estar tocando várias músicas no violão. Então, eu acho que esse imediatismo atual dos jovens atrapalham muito essa visão esportiva de que vamos trabalhar ano a ano e, de repente, daqui 3 anos você consegue uma medalha de brasileiro, de repente, daqui 6 anos você consegue entrar numa seleção brasileira. E eu acho que isso desestimula bastante o jovem. Ele entrar num esporte que é desafiador e, de repente, tá 1 ano lá treinando e
meu, não consegue, não fez um resultado bom, e aí no outro ano ele fala, pô, não consegui, fiquei um ano da minha vida. Só que a gente que está no esporte há muito tempo, né, há mais de 20 anos, um ano da vida passa voando, né? Voando. Então a gente tem uma noção super diferente de tempo, assim, e eu acho essa paciência que você tem que ter com o esporte, eu acho que isso é o que falta para os jovens hoje em dia. Além do incentivo da família, né, das políticas públicas também, de ofertar esportes diferentes para a população. Eu estudei escola pública, minha escola só tinha futebol, então eu gostava de jogar vôlei na época de criança e eu tinha que jogar vôlei sem rede, porque não tinha rede e só tinha quadra de futebol. Então, assim, isso também influencia bastante nos esportes, até no quadro de medalha. A gente vive num país do futebol que tem também o basquete como um esporte muito forte, o vôlei como um esporte que medalhista olímpico nos últimos, todos os últimos Jogos Olímpicos, mas a gente tem dificuldade de ter o futebol como grande esporte e isso tira bastante espaço dos outros esportes, né? Teve vou falar que é um universitário que chegou com uma informação aí que eu não sabia, tá? Vou agradecer já. Esportes underline do mundo, esportes underline do underline mundo. Galera, já pode seguir aí. Eles mandaram aqui que no Rio 2016 o Brasil ficou na 13ª colocação. Então, nós galgamos muitos degraus aí, né? Antigamente o Brasil nem fazia parte desse quadro aí, e eu sei que o Comitê Olímpico colocou lá as metas, né? Talvez a gente ficava em 20, 30, então eles colocaram a meta para a gente realmente subir entre os 15, e eu sei que nós conseguimos alcançar muitas metas também. Rudá, me diz como é para você, você falou aí que o Brasil, todo mundo sabe, né? O Brasil é o país do futebol, nós somos taxados dessa forma. Você é um esporte com bola, mas não é futebol. Eu faço atletismo, eu entrevistei aqui a Amandinha do judô, entrevistei a Ana Moser do vôlei, a Rosa Maria também, que é do voleibol, ninguém do futebol. Mas, assim, eu sei as dificuldades que eu tenho como atleta do atletismo para participar desse esporte, né, que não é muito acompanhado pela população brasileira. A gente não tem muito acesso nas vias de comunicação, né, jornal, rádio, TV. Então, isso também acaba dificultando o conhecimento da população em relação ao nosso esporte. Eu sou muito feliz assim de ter participado da evolução da minha prova dentro do Brasil. Eu lembro que, quando eu era mais jovem, o pessoal perguntava se eu era atleta, eu falava que era do atletismo. Aí o pessoal falava assim, que legal, manda um beijo para a Daiane dos Santos. Aí eu falava assim, no começo eu falava, não, é outro esporte, eu faço atletismo. E vai falar que faz 100 metros com barreiras. Já não conhece atletismo, não vai saber. Ih, vai correr a São Silvestre. Então, assim, eu imagino que você deve ter passado por muitas coisas nesse sentido. Talvez até a própria confusão e umas perguntas que às vezes são até engraçadas, né? Então, assim, hoje em dia eu sou muito feliz em falar, quando alguém me pergunta, já olha a tatuagem e fala assim, nossa, você é atleta, nossa, você é atleta olímpica, que legal, parabéns. Aí pergunta aqui, o que você faz? Faço atletismo. 100 metros com barreiras. Aí hoje em dia me respondem assim, aquele que corre, pula. Aí eu falo, toda feliz, é o que corre e pula. Então eu já evoluí, eu não sou mais irmã e nem amiga da Daiane dos Santos, muito menos vou correr a São Silvestre. Então, assim, é bem engraçado. Fala pra mim, como é o polo aquático, como é pra você, no país do futebol, ser atleta olímpico do polo aquático, quais são as dificuldades que você enfrenta no dia a dia? Eu sei que você tem o SESI, tem essa ajuda da estrutura do SESI, então isso com certeza facilita muito a sua evolução, mas conta também um pouquinho dessa curiosidade com a população, né? E o pessoal tá rindo. Conta, como é com a população e quais as dificuldades que você encontra dentro do esporte por ser do polo aquático e não ser do futebol? Bom, começa que ninguém nunca viu um jogo de polo na TV, né? Pouquíssima gente viu, faz muito tempo. Eu acho que o último jogo que foi televisionado foi justamente algum jogo das Olimpíadas, que passou um relance na TV. E eu tenho até gravado, porque isso tem que gravar para sempre. Mas o polo aquático é a mesma coisa, né? O pessoal pergunta, hoje em dia, depois dos Jogos Olímpicos, mudou bastante, né? Até para todos os esportes, eu acho que o pessoal acompanhava. Ele tem 300 canais e acaba acompanhando tudo. Deixa ligado a TV e vai acompanhando tudo. Então o pessoal acaba conhecendo melhor. Tem algumas cidades que o polo aquático é mais conhecido, algumas cidades que ele é menos conhecido.
Mas eu já passei por várias que nem você passou também. Sem dúvida, assim. Tipo, como é que vocês fazem para correr na água? Não atrapalha? Não, pera, a gente não corre, a piscina não dá pé, né? A gente nada e tal. E um monte de perguntas, assim, de pessoas leigas mesmo, né? Mas você vê que hoje em dia, até por causa das Olimpíadas, a gente tem uma noção muito melhor, né? De todos os esportes e as pessoas acabam respeitando um pouco mais os esportes que não são o futebol, né? Que o futebol hoje também é mais negócio do que esporte, né? É um esporte que virou um bom negócio, então ele se diferencia muito dos outros esportes, assim. Mas essas dificuldades a gente tem, né? Não tem, e é uma barreira que a gente tem que quebrar. E eu acho que essa monocultura que a gente vive hoje, ela vai mudar muito justamente com a nossa posição, a minha, a sua, Sim. da Rosa Maria, da Mandinha, e falar sobre o esporte, falar sobre outros esportes e mostrar que também tem público esses outros esportes, né? Eu acho que, com certeza, assim, a gente vivenciar. Seria muito bom se, desde o nosso início de carreira, se a gente tivesse essa oportunidade de ter a rede social a nosso favor, de ter a internet. Eu conversei com você mais cedo, aí eu falei assim, poxa, hoje em dia, na minha época, quando eu era criança, eu sempre também sou metódica em relação às minhas metas, eu tenho as minhas metas ali, mas quando eu era criança, eu alcancei tudo que, como o pessoal fala, não sei se é gíria de paulista, tudo que dava pé, né? Então, assim, não tinha internet. Então, eu entendia, eu era do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, para mim, a primeira meta era ser campeã carioca. Queria ganhar de todo mundo aqui do Rio. Ganhei de todo mundo aqui do Rio. De algumas não, porque eram mais velhas, mas mesmo assim, eu era mais nova, mas eu competia com as mais velhas e não, tem que ganhar das mais velhas. E aí depois foi campeonato brasileiro, sul-americano, então eu não sabia, até eu saber que tinha o tal do Sula, que me falaram do Sula, o tal do Sula, que eu não sabia o que era. Então, assim, eu sei que a internet ela tem ajudado muito, né, os jovens, com certeza a molecada aí de hoje em dia, como você falou, você foi com 22 anos, talvez você teria ido mais jovem, com certeza isso teria melhorado muito a sua carreira dentro do esporte, e os jovens hoje em dia eles estão saindo mais cedo. Eu recebi alguns convites, eu sempre quis estudar nos Estados Unidos, eu recebi alguns convites, mas esse convite não chegou até mim, né? Parou lá no treinador que não queria que eu saísse do Brasil. Então a gente vive nessa cultura de que vai perder o atleta. E hoje em dia os treinadores estão se abrindo um pouquinho mais e pensam mais na evolução do atleta e que o atleta, aquele produto, né, ele precisa render para o país. Então o que for melhor para a evolução dele, o país, o Comitê Olímpico, os treinadores estão dispostos a fazer. Você comentou comigo que você faz algumas lives com a criançada, com a molecada do SESI, né? É muito legal, vou te dar parabéns, tá? Primeiro pela sua carreira e segundo, Obrigado. assim, como atleta cidadão, é uma coisa que eu prezo muito hoje em dia na minha vida. Eu tenho alguns projetos pessoais e eu iniciei em do projeto social da Mangueira com 12 anos, vim da escola. Então, assim, o projeto social da Mangueira é um projeto que ajudou muitos atletas a virarem atletas olímpicos também. Então, é um projeto sério. Comecei lá, então eu entendi, e a gente vive nesse mundo que nós somos sempre muito ajudados, né? Dentro da nossa vida esportiva. E eu entendo hoje em dia, como atleta e como cidadã formada, né, dentro do esporte, que é nosso dever de atletas que já somos mais experientes passar para o próximo, não só para os atletas jovens, mas para as outras pessoas também do nosso convívio, né? E com a internet a gente consegue alcançar pessoas não só aqui no Brasil, mas a gente tem internautas aí estrangeiros, né, do mundo inteiro. Então, parabéns por você estar Obrigado. sendo esse canal, né, de uma plataforma também, usando sua plataforma como uma plataforma de impulsão para esses jovens. Conta pra gente como é o trabalho com jovens, o porquê. Eu falei o meu motivo, né? Eu me sinto no dever de ajudar. Então, conta pra gente o porquê, como é atrapalhar e todo esse trabalho que você tem feito com esses jovens, essa importância que você enxerga. Bom, primeiro eu vou mandar um beijo aqui para a Babi e para a Aline, são as duas atletas da seleção brasileira de rugby, o rugby feminino sempre em evolução aí, ó, tá mandando mensagem para você também. Desde que eu cheguei no SESI, eles têm um projeto no SESI que chama Pedagogia do Exemplo. E a gente leva isso muito a sério lá dentro do SESI. Então, assim, eu almoço muitas vezes, em tempos normais, eu almoço com as crianças, com os mais novos do meu time, com as crianças que são da escola, porque o SESI hoje ele chega
o mais próximo do que a gente tem aqui no Brasil da escola do high school americano. Então, a criança ele entra no SESI às 7 horas da manhã, sai 5 horas da tarde. Mas ali ela faz todas as refeições, ela faz 1 ou 2 esportes, ela tem aula de música, tem aula de arte. Então, assim, a gente tem um contato muito grande, né, com essas crianças. E é uma coisa que eu não tive quando eu era mais novo. Eu comecei num clube da elite lá da minha cidade, e eu não tive contato com nenhum jogador da seleção brasileira, com nenhum atleta olímpico, com nenhum atleta de alto rendimento, nem de outros esportes, muito menos do polo aquático. Então, assim, eu tento fazer também, a gente tem um projeto legal, um projeto social lá em Jundiaí também, chama Abraçadas para o Futuro, que também é para crianças para desenvolvimento social, para crianças com alto risco de vulnerabilidade. Então, é assim, eu vejo que o esporte ele tem que ter essa ferramenta social também, né? E eu me sinto muito na obrigação de devolver ao esporte um pouco do que o esporte me deu. Porque hoje eu vou me formar na segunda faculdade, conheço mais de 30 países, já morei fora há 4 anos. Então, tudo que eu tenho hoje eu devo ao polo aquático, devo ao esporte. Então, o mínimo que eu posso fazer é ser um bom exemplo, é tentar ajudar mais crianças de repente não vão ser atletas olímpicos como eu fui, porque é 1% no meio né? Mas vão ser bons cidadãos. Então a gente precisa usar o esporte como ferramenta de inclusão social, como ferramenta para ajudar nos estudos das crianças, que vai ter mais disciplina. Se ela fizer o esporte, ela vai aprender disciplina, ela vai aprender hierarquia, vai aprender a respeitar, vai aprender a ganhar e a perder, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. As crianças não sabem perder. Então, com o esporte, você é obrigado a aprender a perder. Porque você muito mais perde do que ganha. Hoje você fala para mim que hoje você fala para mim que você ganhou muito mais prova do que você perdeu, eu vou bater palma de pé, porque eu perdi muito mais jogo do que eu ganhei. Então, assim, e somos super bem-sucedidos na nossa carreira. Então, assim, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é ter esse contato com as crianças e atuar de forma positiva nessa vivência das crianças, né? A gente é tão carente de ídolo em outros esportes. Muitas crianças têm ídolo, jogadores de futebol que não estão nem aí para nada, que a rede social só serve para fazer propaganda e para colocar coisa que não vai ajudar, né? E a gente está aqui para fazer o bem, né? Para tentar dar um bom exemplo para as crianças, para mostrar que a gente que é possível chegar longe, independentemente de onde você saiu, de quem você é. Então, eu acho que é uma obrigação nossa ser esse exemplo para as crianças, né? E eu tento fazer isso da melhor maneira possível, desde quando eu cheguei no SESI. E em todos os lugares que eu vou, eu tento ser um bom exemplo, assim. Isso é muito bom, né? Eu escutei... Tem algumas pessoas que passam pelas nossas vidas que deixam um impacto muito grande, né? E uma frase, você falou plataforma de inclusão social, e eu escutei plataforma, me ensinaram, né? Plataforma de impulsão social. Então, acho muito importante a gente falar essas frases, né? Que o esporte, ele é uma plataforma de impulsão social, uma plataforma de inclusão social. Porque, de fato, o esporte, ele muda a nossa vida, né? Eu, no momento, você falou que perdeu seus pais muito, muito cedo, eu sinto muito por você ter passado por isso. Eu perdi um familiar também, que foi minha avó, e 2 familiares, né? Minha avó e minha prima. E, com certeza, o esporte, ele me ajudou a passar por essa fase difícil, mas não só essa fase de perder entes queridos, mas como outras fases difíceis que eu passei na minha vida. Então, o esporte ele é muito mais do que apenas uma prática esportiva, né? A gente sabe que quem pratica esporte, ele tem uma melhora na sua... não vou lembrar agora o hormônio que tem. Serotonina, eu acho. Então, assim, quando muitas pessoas que estão em quadro de depressivo, elas praticam o esporte, elas conseguem ter uma melhora, até porque você tem uma rede ali, né, social com você. Tem muitos profissionais dentro do esporte que ajudam esse ser, essa criança. E eu tenho uma frase minha que eu falo que o esporte ele não precisa ser o fim para você formar um atleta olímpico ou formar um atleta de alto rendimento, mas ele precisa ser, sim, o meio para você formar um cidadão. Então, se a gente conseguir salvar uma criança, transformar a vida de uma criança, a minha trajetória, eu tenho certeza que você leva isso com você, já valeu a pena. O fato de eu ser atleta olímpica, a gente busca aí, com certeza eu busco uma medalha olímpica, mas o fato de eu ter ajudado a transformar vidas, e eu tenho certeza que cada vez que uma criança chega e fala para você, Tio, eu lembro de você, eu te vi na TV, chega com aquele sorrisinho, não tem nada que pague
a gente vê esse sorriso e esse carinho das crianças. E por experiência própria, minha, eu sei que teve um momento na minha vida que eu precisava assim, de um incentivo, e esse incentivo veio de um projeto social que eu estava ajudando. Então, eu falo que aquelas crianças me ajudaram muito mais do que eu ajudei a elas. Então, eu ganhei um campeonato brasileiro depois de, acho que de 3 anos sem pegar a seleção. Eu voltei a integrar a seleção brasileira. Foi até quando eu fui para os Estados Unidos, também estava numa fase também difícil. E eu lembro que eu dei entrevista na TV e eu mandei um beijo para as crianças, agradeci, sabe? Aquela força que elas me deram, eles ficaram super felizes. Mas, para mim, eles me ajudaram muito mais do que eu ajudei elas. Então, é muito legal você ter essa consciência. E eu preciso muito sempre falar para todo mundo, a gente precisa sempre falar, compartilhar para todos, para que as pessoas, para que os atletas, né? Foi importante você... infelizmente, a gente tem esse exemplo positivo em relação ao resultado, ao sucesso na carreira, mas talvez, não vou generalizar, porque tem muitos atletas que fazem sim a parte deles, mas tem esse exemplo negativo, essa falta de conscientização por parte do futebol. Talvez é uma parte de cultura dos brasileiros que a gente não é ensinado. Então, acho que parte muito da gente, infelizmente, infelizmente parte dos atletas, isso não é uma cultura que tem no esporte, de ensinar o falar. A gente precisa falar. Rudá, vou chegar aqui na parte já para a gente começar a encerrar, mas não vamos encerrar, galera. Continue na live, que agora vem uma parte bem legal, tá? Vou fazer uma brincadeirinha com você, tá? Uma brincadeira bem tranquila. Vou ler mais uma educação, Rambo Atleta. Educação e esporte, ferramentas fundamentais na vida do ser humano. Esporte no mundo. O esporte é uma janela para o mundo. A não vou saber ler. Haline, melhor ferramenta de educação, com certeza, né? É muito difícil você ver um atleta aí caminhando por um caminho obscuro, né? Aquele atleta foi preso, aquele atleta é bandido. É muito difícil a gente escutar isso. Então, um atleta por si só ele já tem boa índole, porque a gente tem essa cultura da disciplina e tudo mais. Vou fazer uma brincadeirinha. Fabi, você falou dos mais novos, né? Imagina o que eu tô passando. Eu acho que você também deve estar passando por isso já. Quando eu cheguei no SESI em 2011, jogava com júnior, né? O time júnior só tinha eu de adulto, eu e mais um. E aí depois a gente foi passando por gerações, né? Então as crianças que eu almoçava junto de 10, 11 anos, hoje estão jogando comigo aqui no adulto. Já chegaram, já estão jogando junto e são os que chamavam de tio. Eu olhava, nossa, tô ficando velho mesmo. Já viraram até adversários, né? Exatamente, já estão desafiando já. Então é muito legal, uma vivência muito legal e super satisfatória. É bom você ter mostrado esse caminho para eles também. Tá preparado para nossa brincadeira? Tô. Tá bom. São perguntas rápidas e respostas rápidas. Então, precisa ser assim, bem sincero, basicamente o que vier na tua cabeça. Mas perguntas assim, não concretas, mas algo que realmente traduz quem é você, os seus sonhos, as suas vontades, tá bom? Vamos lá. Bora. Perguntas ping-pong é o nome. O lugar. Jundiaí. Ok. Uma competição. Praia do Rosa. Por quê? Porque eles fazem um campeonato na Praia do Rosa, na Lagoa do Meio. É um campeonato maravilhoso, assim, uma vibe incrível, pessoas maravilhosas. Lá é lindo, né? Todo ano eu vou. Ok, se prepara para essa aqui. Largaria tudo por? Família. Ok. Sonho desde a infância. Jogar os Jogos Olímpicos. Aí tem um complemento da pergunta, isso é muito legal. Realizou? Realizado. Deu tudo certo. Um sonho de adulto. Popularizar o esporte, o polo aquático no Brasil. Realizou? Estou realizando, pouco a pouco. Tá no caminho e já tá fazendo sua parte já. Uma frase. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e que eu usei nos tempos difíceis, que é: se você pode sonhar, você pode realizar. Eu acho que essa frase define bastante a minha trajetória no polo aquático, que de uma criança que começou o polo tinha o sonho de jogar uma Olimpíada, um esporte que era totalmente amador no país. Tive a sorte do polo aquático estar nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e a competência de estar lá também. Eu gostei da frase. Se você pode sonhar, você pode... Vou agradecer pela frase.
Deixa eu ver aqui. Acabou o ping-pong. Acabou o ping-pong, mas eu vou colocar mais uma frase aqui porque eu gostei. Se você não fosse atleta do polo aquático, qual... São duas perguntas em uma, tá? Tá. Se você não fosse atleta do polo aquático, qual esporte você escolheria? Qual esporte você faria? Não sei. Não, ó, Sério? eu vou falar um esporte que eu gosto bastante, eu até acompanho bastante aqui no SESI, que é o vôlei. É um esporte que eu jogava quando eu era criança e é um esporte que eu gosto bastante. Com a altura que eu tenho, eu acho que no máximo seria um bom líbero. Tá bom. Se você não fosse atleta, você seria? Outra pergunta difícil. Eu acho que eu não sei. Não sei te responder, porque não me vejo fazendo outra coisa, assim, fora do esporte. Não me vejo fora do esporte. Tá bom. Rudá, obrigada pela Eu sua que participação na agradeço. live, tá bom? Eu vou pedir para você deixar uma breve mensagem, porque daqui a pouco, senão o Instagram vai cortar a nossa transmissão. Tem bastante gente mandando mensagem aí, né? Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Vou ler rapidinho, tá? Pra gente desligar. Tá. Deixa eu ver. Eu acho que já chegou tudo aqui, mas a galera que tá mandando aqui, ó. Ricardinho tá mandando aqui águas abertas, tá dando risada. A Luísa falou handball, se você não fosse do polo aquático. O Ricardinho falou que você é o patrocinador, quer patrocinar. Tá De pedindo sunga dele. descarado, tá pedindo patrocínio. A Ana Benedito, não, Ana Bentolo, eu acho, falou que o esporte faz bem, né? A Babi concordando com a gente, o pessoal mandando oi, mandando beijinho, coraçãozinho, palminha. Então a galera tá interagindo bastante com a gente. Rudá, vou agradecer a sua participação aqui com a gente, vou te parabenizar, tá bom? Por tudo que você fez, não só como atleta, por toda a sua trajetória, todas as barreiras que você teve que enfrentar e que você venceu na sua vida. Tá nessa modinha aí do Instagram de falar agora deu tudo certo sim, porque se a gente observar a sua trajetória, a nossa trajetória lá desde o início até agora, tudo que a gente conquistou, todos os países que nós viajamos, toda a cultura que nós agregamos à nossa vida, o impacto que a gente cria com as crianças, principalmente, que isso é mais importante, tá? Vou te parabenizar por isso. Te mandar um beijo, te dar força para a gente passar por esse período de pandemia, tá bom? Para a gente olhar para o futuro. E eu gostei dessa frase que você falou, né? Se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. Fevereiro, vou estar torcendo, tá? Para vocês participarem, saírem com excelente resultado e classificados nesse pré-olímpico, para você participar da sua próxima Olimpíada aí. Deixa uma mensagem aí bem rapidinho para a galera, tá? Bom, Principalmente para a molecada aí, uma mensagem de incentivo. primeiro, agradecer, Fabi, você, agradecer a Sigo Esporte pela oportunidade de falar do polo aquático um pouco. Também parabenizar você pela sua trajetória e pela sua carreira vitoriosa, que vai continuar vitoriosa, sem dúvida nenhuma. O que eu tenho para falar é que, para a galera que participou da live, né, a gente já está fazendo algo para tirar essa monocultura de esporte que a gente tem no Brasil. Então, a gente é um fator determinante. Quanto mais a gente buscar outros esportes, respeitar os atletas e popularizar outros esportes que não sejam os esportes mais praticados, a gente vai estar ajudando os atletas e o esporte de uma maneira direta e indireta. Então, eu acho importante a gente se interessar por vários esportes, né? Eu sou um cara que me interesso bastante por outros esportes também. E é isso, agradecer a participação de todo mundo que entrou aí e encheu de pergunta, a galera que acompanhou a gente. E falar para a galera que para entrar também no Instagram da Sigo Esporte, para conhecer a Sigo Esporte também, aproveitar, é uma maneira muito boa de ajudar o atleta, né? Uma forma muito boa de ajudar o atleta. E é isso, deixar um abração para todo mundo, se cuidem, usem máscara e já a gente vai estar de volta se abraçando. E álcool em gel. E álcool em gel. Gente, o Rudá já falou aí, ó, entra no Instagram da Sigo Esporte, sigo.esporte. Eles têm o Instagram, tem Facebook, tem YouTube e eles têm a própria rede social da Sigo Esporte. Então entra na rede social. Agora é o momento, esse momento da cola aqui para não falar errado. Rede social é sigoesporte.com.br. Então, nessa rede social exclusiva da Sigo Esporte, a gente faz às vezes algumas postagens aí exclusivas. Então, se vocês quiserem acompanhar nossa rotina de treinamentos aí rumo à Olimpíada de Tóquio 2021, muitas coisas que às vezes a gente não posta aqui, a gente está postando lá na Sigo Esporte. Acompanha o Rudá. Rudá, fala seu Instagram aí pra galera. Meu Instagram é RudazF. RudazF.
Isso. Z de zeta, F Z de de faca. zebra. Z de zebra, F de faca, F de Fabiana. Então entra aí para poder seguir o nosso companheiro aí, para poder acompanhar essa trajetória. Entra no meu Instagram também, é Fabi com Y, é bem difícil, é Fabi com Y. Vou falar, Fabi com Y, HU já vai aparecer. Ou Fabiana Moraes Isso. aparece lá, tá bom, galera? Um beijo para todo mundo, Boa. obrigado a galera que participou. Vou desligar já daqui a pouquinho, dá um beijo aí para essa galera aí. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Fabi, para quem tem Android, tem o aplicativo da Sigo Esporte também. Gente, Para iOS ainda não saiu. convidado bom é esse, a gente esquece.